Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10. Se coloque em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. E hoje falaremos sobre o bom pastor. João, capítulo 10, dos versículos 1 a 18. Depois da leitura você pode se sentar, não feche sua Bíblia, porque ainda nós vamos depois ainda citar dos versículos 24 a 30 ao longo do sermão. João 10 diz assim: Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Oremos, irmãos. Senhor, te pedimos que fales conosco por meio da tua santa palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do bom pastor, que nós possamos ouvir o Senhor Jesus e possamos ser guiados, conduzidos, Pai, consolados pela tua santa palavra. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando nesse instante, revelando-nos a tua vontade. É a nossa oração, o pedido que fazemos a ti nesse instante, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Nesse discurso de Jesus, em João capítulo 10, Jesus descreve de uma forma belíssima como é que ele relaciona-se com os seus discípulos, como ele cuida e ele se importa com os seus discípulos. É como um pastor que cuida das suas ovelhas. Pastor mesmo, não no sentido figurado, não como o pastor da igreja, como o pastor de ovelhas, lá no pasto, lá no curral. O mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma atenção e dedicação que o pastor precisa ter com as ovelhas. É impossível nós lermos esse capítulo 10 de João e imediatamente não nos lembrarmos do Salmo 23. As palavras do rei Davi, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Bom seria se todos nós pudéssemos afirmar seguros, convictos,
O Senhor é o meu pastor. Para que nós possamos entender essa parábola, para que possamos entender isso que o Senhor Jesus nos ensina sobre o seu relacionamento conosco, nós precisamos, além de conhecer das ovelhas e do pastor, precisamos também estar atento a umas outras personagens que Jesus coloca para nós nessa parábola. Quem elas são e qual a intenção de cada uma delas em relação às ovelhas de Jesus. Bom, primeira coisa que nós vemos aqui são as ovelhas, propriamente dito, né? Que somos nós, os discípulos de Jesus. Jesus diz assim: eles ouvem a minha voz. Versículo 3. As ovelhas ouvem a voz do pastor. E o Senhor depois ainda repete isso no versículo 16 e mais uma vez no versículo 26. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Isso é um chamado eficaz, irmãos. Ouvir a voz do pastor é uma audição, é um chamado que vai além de ouvir a voz do pregador. É um chamado que vai além de ouvir a voz de quem está fazendo a leitura bíblica. É um chamado que é feito nos nossos corações. Um chamado eficaz, que nos convence. Nos convence definitivamente. Quando nós ouvimos a voz do pastor Jesus, nós conhecemos quem Ele é. Nós sentimos segurança nesse chamado. Nós reconhecemos imediatamente. Ouvir aqui é muito mais do que escutar. A palavra ouvir significa atender. Já disse isso em outros sermões, mas vale a gente recordar. Ouvir aqui é o mesmo que ouvir quando a campainha toca, quando a porta bate. Eu ouço e eu atendo. Tem como sinônimo obedecer. Atender ao chamado de Jesus significa obedecer ao chamado da sua voz. As ovelhas obedecem ao chamado da voz do pastor. E mais, as ovelhas seguem, versículo 4. As ovelhas seguem o pastor. O que significa seguir o pastor Jesus? Significa imitar o seu comportamento. Seguir a Jesus significa imitá-lo no seu comportamento. Essa é a vida das ovelhas. É como num jogo de siga ao mestre. As ovelhas estão o tempo todo após o pastor. Elas seguem, imitando. Como Paulo nos diz, sejam os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Eu preciso pensar como Cristo pensa. Eu preciso falar como Cristo fala. Eu preciso agir como Cristo age. Mas nós não somos o Cristo. Nós somos os seus imitadores. Por isso nós nos empenhamos dia após dia, para que aquele nosso homem interior, que foi crucificado com Cristo, seja definitivamente esmagado pela glória de Deus. Que o nosso homem, que se renova dia após dia em Cristo, revestido de Cristo, revestido do Espírito Santo, esse homem novo, essa nova criação em Cristo, da qual nós estamos revestidos, ela se sobressaia ao velho homem, à velha criatura, com os velhos hábitos, com os velhos comportamentos, com os velhos desejos. Essa é a luta constante de todo cristão, de toda ovelha. Que esse homem do qual nós somos revestidos em Cristo seja tão imitador do Cristo verdadeiro, que o velho homem que nós éramos não mais apareça. E se de vez em quando ele aparecer, porque de vez em quando ele aparecerá, que nós possamos nos humilhar diante de Deus, nós possamos confessar, nos entristecer, arrependidos de toda brecha, de todo vacilo, de toda permissão de que esse velho homem surja de novo. Nem mesmo sua sombra, nem mesmo seu cheiro, muito menos seus hábitos e o seu comportamento. Isso é ser uma ovelha de Jesus, irmãos.
Uma ovelha de Jesus precisa ter ouvido eficazmente no coração, interiormente, a voz de Jesus. Pode ser por meio da voz do pastor? Pode. Pode ser por meio da voz dos pais? Pode. Pode ser por meio da voz de um amigo? Sim. Mas não é apenas a voz do pregador, não é apenas a voz dos amigos, outros cristãos. Quando nós ouvimos a voz do pastor que fala aos nossos corações, isso é uma evidência de que nós somos suas ovelhas. É uma evidência de que nós somos seus discípulos. E, ouvindo essa voz, o seguimos, o imitamos e nos esforçamos dia após dia para que aquele velho homem morra definitivamente com seus desejos. Então, primeira personagem aqui que Jesus nos apresenta são as ovelhas. Somos nós. O segundo é o ladrão. E Jesus diz assim, que o ladrão, no versículo 1, não entra pela porta. O ladrão é um intruso. Ele não deve relacionar-se com as ovelhas. Veja bem, o ladrão não deve relacionar-se com as ovelhas. Se você vir um ladrão relacionando-se com as ovelhas de Jesus, é seu dever mostrá-lo. É seu dever pô-lo no seu devido lugar. Ele é um intruso, ele não entra pela porta, porque a ele o porteiro não abriria. A ele o porteiro não abre. Ele precisa entrar pulando por outro lugar no curral das ovelhas. É um intruso. Segundo, ele não é reconhecido pelas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do intruso e não o reconhecem. Nós que somos ovelhas de Jesus, reconheceremos se um ladrão vier passar-se por pastor. Nós que somos ovelhas de Jesus, reconheceremos se um ladrão quiser se envolver-se com nós como pastor. Se nós formos ovelhas de Jesus, nós não nos enganaremos a respeito da voz de quem é que fala conosco. Terceiro lugar, porque não conhecemos a sua voz, nós fugimos do ladrão. As ovelhas fogem do ladrão. E aí Jesus nos revela algo importante sobre quem é o ladrão. Primeiramente, versículo 8, Jesus diz assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. As ovelhas não deram ouvidos a eles. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E no versículo 10, então, ele diz assim: o ladrão só vem causar morte e destruição. O ladrão só vem a roubar, a matar e a destruir. Versículo 10. Isso é o que ele faz. Jesus, no versículo 12, diz que o ladrão ele é mercenário. Tudo que ele faz por causa do dinheiro. Tudo que ele faz por uma recompensa terrena. Ele não faz nada por amor apenas, ele não faz nada por vocação apenas, ele não faz nada pelas ovelhas apenas. Mas tudo que ele faz é porque ele é mercenário, é porque ele é pago para fazer. E se ele não for pago, ele não tem cuidado das ovelhas. Jesus segue dizendo, ele vê vir o lobo e foge. Por quê? Porque ele não tem cuidado, ele não tem comprometimento com as ovelhas. Bom, vê vir o lobo, e a justificativa é justamente essa, né? Por não ter cuidado das ovelhas, por não ter verdadeiro zelo, porque as ovelhas não são dele. E o ladrão, irmãos, ao contrário de que muitos pensam, não é o diabo. E alguns pastores, alguns crentes, até quando citam o versículo 10, João 10:10, eles até dizem, o diabo vem roubar, matar e destruir. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. E eu, diversas vezes, já ouvi, e no passado até já disse também, que o diabo vem roubar, matar e destruir. Não, mas não é do diabo que Jesus está dizendo. Não pelo menos agora. Se não é o diabo, quem é então o ladrão?
O ladrão é o falso mestre. O ladrão é o falso líder. O ladrão é o falso pastor. É aquele que, a figura que representa os fariseus, os religiosos a quem Jesus estava se referindo. E nos nossos dias, são aqueles que o mesmo João na sua carta chama de anticristos. Os anticristos, aqueles que parecem-se ovelhas, parecem-se cordeiros, mas falam como dragão, falam como diabo, parecem-se com Cristo, mas falam como diabo. São falsos pastores. Eles são mercenários, são ladrões e salteadores, ensinam doutrinas que são costumes de homens, ensinam doutrinas que são doutrinas de demônios. Todo falso ensino que está aquém da Escritura, que é menos do que a Escritura diz, ou que está além da Escritura, que é mais do que a Escritura diz, todo falso ensino, toda heresia é a voz do ladrão, é a voz do estranho, a voz do mercenário. Toda falsa religião, todo engano religioso, mesmo que tenha uma cruz na frente da igreja, mesmo que tenha uma Bíblia em cima do púlpito, mesmo que se fale do nome de Jesus, mas se não é conforme a voz do bom pastor, do pastor Jesus, então são ladrões e salteadores. O único interesse que eles têm nas ovelhas é devorar as suas carnes, como diz a palavra do Senhor no profeta Ezequiel. Eles querem se alimentar e despedaçar as ovelhas, arrancarem o couro delas. Mas eles não têm cuidado. Eles fogem quando vem o lobo. Esse sim, esse terceiro personagem que Jesus nos apresenta. Esse é o diabo. O lobo é o diabo. Tudo que ele faz é arrebatar as ovelhas. Tudo que ele faz é dispersar o rebanho. Porque o mercenário não cuida das ovelhas, porque o mercenário só explora as ovelhas, porque o mercenário não tem cuidado e foge quando vê o lobo, é que o lobo vem e dispersa o rebanho. Mas Jesus disse, e é isso que nos conforta, eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Ele é quem entra pela porta do curral, ou seja, é quem tem legitimidade. A ele o porteiro abre. O Espírito Santo é esse porteiro nos nossos corações. É ele quem nos convence do nosso pecado. É ele quem nos conduz a uma tristeza conforme Deus, uma tristeza em arrependimento de pecados. Jesus tem legitimidade, é dele as ovelhas. Jesus disse mais, ele disse, eu sou a porta. Eu entro pela porta, eu sou a porta. Ou seja, Jesus é o acesso à salvação. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz, entrará, sairá e encontrará passagem. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é o meio, é o acesso à salvação. Nós, ouvindo a voz do bom pastor, que tem legitimidade, que entra pela porta, saímos após ele. E então, somos salvos deste mundo. Como o bom pastor Jesus relaciona-se com as suas ovelhas, é o que ele descreve, então. Sabemos quem são as ovelhas, aquelas que ouvem a voz, aquelas que imitam o seu pastor. Sabemos quem são os ladrões, aqueles que não têm comprometimento com as ovelhas, aqueles que mentem, aqueles que fazem apenas pelo dinheiro. Sabemos quem é o lobo, o diabo, aquele que quer nos tragar, que quer nos despedaçar, que quer nos dispersar, que quer nos separar como rebanho. As ovelhas todas juntinhas dá mais trabalho pro lobo arrebatar uma, mas quando ele as dispersa, então aquela que é mais fraca, aquela que é mais velha, aquela que é muito jovem, aquela que está doente é uma presa fácil e é aquela que o lobo procura despedaçá-la. Mas a maneira com que Jesus se relaciona conosco. Primeiramente ele diz que como bom pastor ele chama as suas ovelhas pelo nome.
Isso é muito importante, irmãos. O significado bíblico de dizer que o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome é muito bom. Porque aquilo sobre o que se dá nome é aquilo sobre o que se tem domínio. Jesus chama-nos pelo nome porque Ele é o nosso dono. Nós somos dele, não somos de nós mesmos. Nós somos dele. Ele tem domínio sobre nós. Ele nos comprou. Com o preço do seu sangue, Ele nos comprou por bom preço. Por isso Ele nos chama pelo nome. Isso é o que a graça de Deus faz na vida de um pecador. Isso é o que a doutrina chama de chamado eficaz, graça irresistível. Quando o bom pastor fala aos nossos corações, Ele quebranta-nos, Ele tira o coração de pedra, põe um coração de carne. Isso é o novo nascimento. Em outras palavras, uma outra metáfora, isso é nascer da água e do Espírito. Isso é nascer de novo. Isso é se converter. É ser chamado pelo nome. Segundo lugar, Ele vai adiante das ovelhas. Versículo 4. Jesus mostra-nos o caminho, servindo-nos de exemplo. Nós imitamos a Jesus, procuramos imitá-lo como seus discípulos, porque nós sabemos como é que Ele agia. Nós sabemos como é que Ele entrava, nós sabemos como Ele se comportava, nós sabemos como Ele falava, sabemos como Ele via o mundo. E Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. A Escritura vai nos dizer que o Espírito de Cristo enche-nos. Porque nós estamos cheios do Espírito de Cristo, então nós somos capazes de imitá-lo. Não por nada que haja em nós, não por nós mesmos, por nossos próprios esforços ou mérito algum que haja em nós, mas por Ele, porque Ele vai adiante de nós, porque Ele vai nos conduzindo o caminho, mostrando-nos a verdade. Irmãos, decisões por menores que elas sejam, decisões do dia a dia, coisas banais, nós precisamos estar seguros, convictos de que nós estamos seguindo o pastor. Nós temos que estar seguros que nós estamos agindo como pastor Jesus. Ele dá-nos alimento, versículo 4 também, versículo 9, Ele nos dá alimento. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. É como o Salmo 23, Davi confessando que o Senhor o conduz a pastos verdejantes, pastagens verdejantes. É um banquete posto diante de nós da palavra de Deus. Esse alimento que o bom pastor tem para nós é o alimento que está na sua palavra. Ele assegura que as suas ovelhas estão fortes. Ele assegura que as suas ovelhas são saudáveis. Que elas não passam fome no tempo da seca. O trabalho de um pastor, irmãos, um pastor de ovelhas lá mesmo, na Palestina lá, 2000 anos atrás, é perambular com as ovelhas procurando pastagens. Porque se você ficar só num lugarzinho ali, as ovelhas vão comer tudo que tem, vão pisotear o resto e vão passar fome. O pastor precisa buscar os pastos verdejantes. E é isso que Jesus faz por nós. Ele nos leva a esses pastos verdejantes. Ele nos conduz por águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos dá alimento. Ele nos dá vida abundante. Versículo 10. Se ele diz, o ladrão, o falso mestre, o falso pastor, o falso religioso, vem matar, roubar e destruir, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Vida completa. A vida que Jesus nos dá é
completa. A novidade de vida que Jesus produz em nós não limita-se, absolutamente não limita-se à esfera religiosa. O que Jesus faz conosco não limita-se só à esfera religiosa. Todas as áreas da nossa vida, todos os nossos interesses precisam estar cheios do Espírito Santo, precisam estar revestidos do novo homem, precisam estar cheios de Cristo. É uma vida transbordante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que vida é essa? Que vida abundante é essa que Jesus dá? É a vida eterna. Não é abundante de coisas, não é abundante materialmente, mas é repleta, completa, transbordante. É uma vida que não acaba com essa vida aqui. É uma vida que melhora, que inicia com o fim dessa vida aqui. O bom pastor tem intimidade com as suas ovelhas. Versículo 14. Ele as conhece e delas é conhecido. E isso é importantíssimo. Intimidade é importante. A gente sempre fala assim, conhece de ouvir falar, não é conhecer. Conhecer de ouvir falar não é conhecer. Você conhece o presidente da República? Você conhece, você sabe quem ele é, você sabe o nome dele. Você conhece o Silvio Santos? Você conhece, você sabe o nome dele, você sabe de quem eu estou falando. Mas você tem intimidade? O Silvio Santos já foi na sua casa? O presidente da República já foi na sua casa? Não. Talvez você não tenha intimidade nem mesmo com o vereador da cidade. Então se conhece, mas não é conhecido. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Jesus tem intimidade com as suas ovelhas. Isso significa que o que você ouve de Jesus, o que você aprende de Jesus, o que você conhece dele, não fica aqui, vai para sua casa. Lá você também tem intimidade em oração. Lá também você tem intimidade na palavra. Versículos 17 e 18. O bom pastor tem poder sobre a sua própria vida. Ele dá a vida pelas ovelhas. Eu digo, ele dá a vida para as ovelhas. Ele lhes dá a sua própria vida. Jesus, morrendo na cruz, nos deu a vida dele próprio. Por isso a vida que ele nos dá é eterna, não é perecível. Ele diz, eu tenho o poder de entregar a vida em resgate das ovelhas. Eu tenho o poder de me sacrificar em lugar das ovelhas. E ele dá a sua vida e tem poder de tornar a tê-la de volta. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Irmãos, nós estamos hoje, no calendário litúrgico, no segundo domingo da Páscoa. Como assim, pastor? Domingo de Páscoa não é um só? Não, no calendário litúrgico tem o segundo domingo de Páscoa. Que foi o dia em que Jesus apareceu no cenáculo para os discípulos e lhes disse, paz seja convosco. Eu lhes dou a paz, não dou como o mundo dá. E Jesus aparece ali diante dos seus discípulos no segundo domingo de Páscoa. Ele tem poder de dar a vida. Ele é entrega, ninguém toma dele. Jesus não foi traído Jesus não foi morto pela traição de Judas. Jesus não foi morto pela inveja dos fariseus. Jesus não foi morto pela omissão de Pôncio Pilatos. Jesus não foi morto pelo ódio dos soldados romanos. Jesus foi morto pelo Pai. O Pai o feriu. O Pai o traspassou. O Pai o moeu por nós. O Pai entregou o seu Filho por nós. O Espírito daquele que o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará para uma novidade de vida. É esse Jesus poderoso, bom pastor. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, na nossa desobediência e Ele nos deu vida quando nós não a tínhamos. As pessoas imaginam, irmãos, que a salvação é como um pecador se afogando num mar de pecados,
Como se o pecador estivesse lá se afogando num mar de pecados e Deus, com uma boia salva-vidas, jogasse e o pecador a abraçasse. Dessa maneira, Deus dá uma possibilidade de salvação ao pecador. E dá também uma possibilidade de rejeição, uma vez que ele joga a boia e abraça quem quer. Isso é uma mentira que, de tanto ser repetida, nós pensamos que é verdade. A salvação não é como um pecador se afogando nos seus pecados que recebe uma possibilidade de salvação. A salvação é um pecador morto nos seus pecados, está boiando num mar de pecados, morto, inconsciente. Ele não vê nada, ele não ouve nada ao seu redor. Por mais que você fale de Deus, de Cristo, da Bíblia, se ele não ouvir a voz do bom pastor, ele vai permanecer ali morto, boiando nos seus pecados. A salvação é Cristo andando sobre essas águas, andando sobre esse mar de pecado, pegando esse pecador, levando-o para a beira da praia e dando-lhe vida, dando-lhe um novo nascimento, dando-lhe regeneração, dando-lhe a vida, porque Jesus tem poder sobre a vida. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa pregação e é à toa a nossa fé, mas Cristo ressuscitou. Por isso a nossa esperança, por isso a nossa convicção, por isso a nossa certeza de que nós estamos vivos agora com Cristo, de que não estamos mais mortos ali nos nossos pecados, não estamos mais ali inconscientes e obscurecidos às coisas espirituais. E Jesus encerra dizendo lá no versículo 18, é esse o mandamento que eu recebi do meu Pai. Ou seja, tudo que Jesus fez foi em obediência à vontade do Pai em relação às ovelhas. É a vontade do Pai que o seu filho dê a sua vida pelas ovelhas. É a vontade do Pai que nenhuma ovelha se perca. É a vontade do Pai que as ovelhas tenham um pastor. É a vontade do Pai que as ovelhas recebam vida abundante. Saber dessas coisas tem que nos trazer segurança. Porque nós estamos vivendo num mundo perigoso, rodeado de ladrões mercenários, sob a ameaça constante do lobo, e nós precisamos reconhecer a voz dos que se aproximam do rebanho, se é a voz do bom pastor, ou seja, se a pregação, o discurso, o ensino é conforme o mandamento de Jesus, é conforme a Bíblia, e nós precisamos estar juntos, reunidos, ombro a ombro, bem juntinhos aqui nesse aprisco, ouvindo a voz de Jesus que nos salva. É a maneira de estarmos em segurança, é sabermos que Jesus é um bom pastor. Ele não é um mau pastor, ele não é um pastor qualquer. Ele não é o pastor Tiago, ele é um bom pastor. Versículos 24 a 30, Jesus declara a nossa confiança por ele ser um bom pastor. Ele completa a nossa certeza dizendo uma coisa. Primeiramente, só as ovelhas usufruem dessa graça. Versículos 24 a 27. Os fariseus apertaram Jesus, aqueles religiosos apertaram Jesus e falaram assim, viu, você fica aí falando por parábolas, falando as coisas de maneira difícil, fala-nos abertamente, você é o Cristo, você é o Filho de Deus, você é o Messias que havia de vir? E Jesus então diz para eles, versículo 25, eu já disse para vocês, mas vocês não creem, e vocês não podem crer porque vocês não são as minhas ovelhas. Vocês não creem porque vocês não são as minhas ovelhas. Irmãos, há entre as ovelhas de Cristo bodes, assim como há no meio do trigo, joio. E foi o próprio Jesus que nos disse isso. Que há no meio do povo de Deus falsos crentes, falsos religiosos, falsos mestres, falsos pastores. Ele disse, acautelai-vos, cuidado com os falsos mestres, que vêm até vós, vestidos exteriormente como ovelhas, mas por dentro eles são lobos vorazes, são cães gulosos. Existe no meio do rebanho falsos crentes, existe. Esses não conseguem compreender, esses não entendem as coisas espirituais, esses não podem ouvir a voz.
porque não são ovelhas. Só as ovelhas usufruem dessa graça. Segunda coisa que ele nos diz lá no versículo 28, dou-lhes a vida eterna. A vida que Jesus nos dá é eterna. Não é a vida que Jesus nos dá será eterna. O Evangelho não nos dá uma esperança futura apenas. Ele nos dá uma certeza já. Dou-lhes a vida eterna. Se você é a ovelha de Jesus, se você ouve a voz de Jesus, latente no seu coração, que vai além das palavras do pastor Tiago aqui, que vai além da voz do pregador, que vai além da leitura bíblica, se você ouve a voz do pastor Jesus, você tem a vida eterna. Ele te deu a vida eterna. E a vida que ele deu é eterna. A vida que ele deu não é perecível. Não é uma vida que você pode perder. Não é uma vida que você pode tê-la agora e perder amanhã. Perder daqui a pouco. Perder em momento nenhum. E é isso que ele nos afirma ainda com mais convicção. Nunca hão de perecer. Dou-lhes a vida eterna e elas jamais vão se perder. Nós nunca nos perderemos para sempre. Nunca nos perderemos definitivamente. Jesus diz, versículo 28 ainda e 29 depois, ninguém pode nos tomar das suas mãos e nem das mãos do Pai. Como ovelhas de Jesus, nós estamos seguros, irmãos, que apesar de lá fora haver lobos, apesar do diabo estar furioso contra nós, apesar de ele nos oprimir com tentações, apesar de haverem ladrões mercenários investindo contra as ovelhas, nós estamos seguros na mão de Jesus. E no versículo 29, na mão do Pai. Dou-lhes a vida eterna e nunca vão se perder para sempre. Ninguém pode tirá-las da minha mão. Meu Pai que me as deu, versículo 29, é maior do que todos. Ninguém pode tomá-las da mão do meu Pai. Quem pode te tirar da mão de Deus? Responde para mim, quem que pode te tirar da mão de Deus? Ninguém. Ninguém pode te tirar da mão de Deus. Nem você próprio. Nem você próprio. Nem o pecado pode te tirar da mão de Deus. Aquele que te chamou, Ele concluirá. Aquele que começou a boa obra, Ele a concluirá até o dia de Cristo. Porque é Ele quem opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Nós não estamos convictos nem seguros na nossa jactância, na nossa arrogância, na nossa presunção. Nós estamos seguros nas palavras de Jesus. Somos suas ovelhas. Pastor, mas e quando eu pecar? Você se entristecerá. E quando há entristecimento pelo pecado, há arrependimento do pecado, há confissão do pecado, há perdão. 1, 2, 10 vezes. Pastor, mas e se eu me perder? A respeito disso, em Lucas capítulo 15, Jesus nos conta outra parábola, ilustrando como é a sua dedicação por suas ovelhas. Ele disse assim, qual homem que tendo 100 ovelhas, se alguma se perder, não deixa as 99 seguras e vai após a perdida. E quando a encontra, coloca sobre os seus ombros e volta feliz por ter achado a ovelha perdida. Se você perder-se, você vai se perder momentaneamente. Mas aquele que te comprou é bom pastor. Aquele que te comprou é bom pastor. Ele deixa as 99 e vai após a perdida. E quando ele a encontra, ele a abraça, ele a põe sobre os ombros, ele cura as feridas, ele a alimenta, ele a reintroduz no rebanho. Dizer que um crente pode perder-se por qualquer coisa, irmãos, é dizer que Jesus não é bom pastor. Não é uma ofensa contra o crente, não é uma ofensa contra a igreja, é uma blasfêmia contra o Filho. Dizer que um crente pode perder-se para sempre, dizer que a salvação se obtém agora e se perde mais tarde, é dizer que Jesus não é bom pastor. Que Jesus não vai após a perdida. Pastor, mas eu conheço alguém que era crente, hoje não é mais.
Irmãos, é mais fácil nós acreditarmos, hipoteticamente, que essa pessoa não era ovelha, mas era bode, ou acreditarmos que Jesus não é bom pastor? Jesus é bom pastor. E se nós somos suas ovelhas, se há em nós as evidências de ouvirmos a sua voz e de seguirmos a Ele, nós nunca iremos perecer. Você nunca vai se perder. Você nunca morrerá. Você tem a vida eterna. Jesus encerra a parábola no Lucas capítulo 15, dizendo que assim é a alegria que há nos céus por um pecador que se arrepende, como a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida. Ouça a voz do bom pastor. Ouça a voz de Jesus. Ela salta da Escritura. Ela salta das páginas da Bíblia. Ouça a voz do bom pastor e siga-o. Siga-o e você estará a salvo dos ladrões. Você estará a salvo do lobo. Você estará a salvo desse mundo. Jesus nos dá a vida eterna esta noite, irmãos. E nós nunca a perderemos. Nós estejamos convictos disso e agradecidos, possamos viver como ovelhas, seguindo a voz do nosso bom pastor.